Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 7, o nosso tema é a alegria em meio às dores. Irmãos, todo cristão ele passa por dificuldades, ele passa por tristeza, passa por frustrações, passa por dificuldades no modo geral. Porém, nós temos que estar alegres, nós nos alegramos em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que pode nos tirar da dor, é Ele que pode nos consolar e Ele que pode nos ajudar. Por isso, nos alegramos em Cristo, porque se nós fôssemos ver e ficar presos à circunstância, nós ficaríamos tristes e amargurados. Então, nessa lição de hoje, que está no nosso texto do dia, que está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Pedro, ele estava consolando aqueles cristãos que nós estávamos falando no começo, desde o trimestre, todo o trimestre está falando daqueles cristãos, que algumas dificuldades, falsos profetas e perseguições dentro da igreja acabaram se distanciando de estar na igreja. Então aqui ele está dizendo, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então nos alegramos em Cristo, nós passamos por dificuldades, mas através da glória de Jesus é onde nós nos alegramos, é onde nós temos a confiança, a certeza da redenção, a certeza que Deus vai entrar com providência. A nossa síntese, ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida, mas se alegra verdadeiramente em Deus. É como eu já disse, meus irmãos, se a pessoa fica olhando para a circunstância e para as dificuldades e para aquilo que a vida ainda pode proporcionar, ele vai ficar triste, ele vai ficar amargurado e as dificuldades vão se agravar ainda mais na sua mente, no seu subconsciente. Então nós temos que pensar em Jesus, pensar nas coisas que Jesus fez. Eu sei que é difícil, irmãos, todos nós passamos por dificuldades, mas quando nós pensamos em Cristo, nós automaticamente recebemos o consolo do Espírito Santo. O nosso texto bíblico que está em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 16, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Ou seja, a pessoa fica num desespero, acha que fazer coisa ilícita vai ajudá-la a enfrentar isso. No caso, meus irmãos, não adianta nós ficarmos nos intrometendo nessas coisas. Nós temos que ser fiéis a Jesus em todo o tempo. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifica a Deus nessa parte. Se padecer como cristão é crendo. Nós podemos padecer, meus irmãos, não é padecer totalmente. Nós temos momentos de dificuldades e que nós estamos sujeitos a padecer. Porém, aquele que tudo pode, aquele que conhece a nossa vida, o Cristo ressurreto, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos enche do teu poder, é Ele que nos enche da sua glória. Então é nele que nós temos que confiar, é nele que nós temos que estar. Então é em Cristo que nós temos que confiar. Porque aqui essas pessoas, esses malfeitores, uma pessoa que é cristã, ela pode se tornar, falar, a vida não tem sentido mesmo, então eu vou partir para isso. Ou a pessoa que já tem esse hábito, ela acha que vai estar tudo bem, mas não tem o consolo do Espírito, não tem a presença de Deus e acaba querendo encontrar um alívio nessas coisas e também por necessidade, por várias questões. Porém, a nossa lição está falando acerca do consolo, as dificuldades da vida e o consolo de Deus. Se você perguntar a qualquer pessoa em perfeitas condições se ela aprecia a dor ou se gosta de sofrer, a resposta certamente será não. Ninguém quer sofrer, ninguém quer viver dificuldades, nós queremos só viver na bonança. Porém, para nós valorizarmos a bonança, para nós valorizarmos as situações boas, infelizmente ou felizmente, nós temos que viver as situações difíceis para nós amadurecermos, para nós crescermos e também para valorizarmos aquilo que Deus já fez por nós. Todavia, diferentemente dos descrentes, aqueles que conhecem ao Senhor encaram o sofrimento de uma maneira peculiar. Ao experimentar a dor, o crente fiel não é levado ao desespero e à perda do sentido da vida,
mas se alegra em Deus, pois o sofrimento está no âmago da fé cristã. Este é o conselho que Pedro dá em sua carta tema da presente lição. Então é mediante a dor que Cristo ele se manifesta em nossas vidas, não para nos destruir, meus irmãos. Infelizmente, a nossa mente, a nossa vida precisa dessas situações para amadurecermos. Nós somos feitos de carne e osso, nós somos homens, nós somos pessoas. Então, pessoas sujeitas a este mundo têm que viver essas viver situações para nós amadurecermos em Cristo, para amadurecermos na fé cristã. Então, a dificuldade não é para nos destruir, mas sim para nos fortalecer. E aqui no tópico 1, a alegria de sofrer como cristão, não se surpreenda com o sofrimento. Então, meus irmãos, vemos que não adianta a gente ficar surpreso. Nossa, comigo, eu sou crente, eu sou fiel a Deus, como é isso? E aqui está até dizendo, nessa sessão, ao retomar o tema do sofrimento, Pedro diz aos crentes, olha, para não estranhar a ardente prova que sobreviria sobre eles. Então, meus irmãos, o fogo, quando fala até que está falando aqui do fogo, é aquela prova que arde, aquilo que dói mesmo. Então nós vemos que Cristo, ele permite essas coisas. Não adianta a gente estranhar, eu sou crente, como é que eu estou passando por isso? Nós pensamos isso. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós vamos olhar para o ímpio e vamos ver o quê? Olha, ele não está passando por dificuldade. Porque eu, crente, servo de Deus, vou à igreja, leio a Bíblia, oro em casa, oro na igreja, tenho que passar por essa dificuldade. Por que comigo tem que ser assim? Por que comigo as coisas têm que ser tão difíceis? Aí nós vemos que Deus que nos permite, porque através disso o Espírito Santo de Deus que nos consola, o Espírito Santo de Deus que nos levanta. A alegria na aflição. É difícil. Em vez de espanto e perplexidade, os leitores da carta deveriam se alegrar. Se alegrar como? É Cristo, é Deus que está cuidando. Se Deus está permitindo, se nós somos fiéis a Deus, não procuramos situações terríveis, e Deus está permitindo, não é que tem algo errado na nossa vida, porque tem coisas que a gente faz e a gente, infelizmente, sofre as consequências, mas tem outras que são coisas naturais da vida. Então aqui, não ficar espantado e também ter alegria nas dificuldades. Mas aí você pergunta, mas como ter alegria nas dificuldades? Como eu vou ter alegria se está doendo tanto? Como eu vou ter alegria se tudo aquilo que eu planejei eu estou sendo frustrado? Irmãos, a alegria é crer, é ter a certeza, é se consolar naquilo que Deus, o Senhor Jesus, nos prometeu, que nos consolaria todos os dias. Pode perceber, todas as vezes que você passa por dificuldade, que nós passamos por dificuldades, o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos consola. Primeiro a gente às vezes passa aquele momento terrível, a gente está no vento, o mar está revolto, e às vezes esse mar revolto fica ainda mais revolto, e quando a gente pensa que nós estamos naquele barco ali, quando a gente pensa que vai virar, o Espírito Santo de Deus vem, segura e nos consola. Ele diz, continue. Então essa é o caminho de Deus. Quando nós fazemos a vontade, nós temos o consolo do Espírito Santo. É diferente daqueles que tomam as suas atitudes e Deus está falando que não e ele quer insistir e acaba sofrendo as consequências, mas não tem o consolo devido do Espírito. Tópico 2, a tristeza de sofrer como um malfeitor, sofrimento por conduta desonrosa. Então as pessoas sofrem pelas circunstâncias da vida. E aí querem colocar a culpa em Deus, mas ela escolheu aquilo. Às vezes é contra a palavra de Deus, é um pecado, e às vezes é algo que poderia ser bom, um emprego, uma carreira promissora. Olha, eu vou mudar, eu vou para outro emprego, e Deus está falando, olha, não vai, não é a hora, espera. E a pessoa toma a sua atitude e fica responsável por si mesma e vai. E aí algo dá errado. As coisas começam a dar errado. E aí é aquela pessoa que está colocando um malfeitor, mas eu estou colocando uma situação corriqueira que pode acontecer. E aí a pessoa sofre as consequências e começa a perguntar, mas cadê Deus? Onde está Deus? Deus não cuida de mim. Mas Deus não falou para ele, Deus falou para não. E a pessoa que quis tomar atitude e colocou a sua conta em risco. Aqui no 2, o perigo de intrometer-se onde não é chamado. Na lista de Pedro, chama a atenção principalmente a conduta de se intrometer em negócios alheios, apesar de ser um
um comportamento aparentemente menos danoso que os demais. É uma atitude de consequências trágicas. A Bíblia chama o intrometido de tolo e o compara aquele que tem um cão pega um cão, aquele que toma um cão pelas orelhas, ou seja, vai ser mordido. Nesse caso, o sofrimento advindo de intromissão não é motivo de júbilo, e sim de tristeza. Ficar se intrometendo naquilo que não cabe a nós, aquilo que não é para o crente se intrometer, e vai quebrar a cara, e vai sofrer as consequências, e vai dar errado. A pessoa sabe que vai dar errado, a pessoa sabe que não vai dar certo, mas ela quer encontrar um pinguinho de possibilidade para se dizer que vai dar certo, e não vai dar certo. E aí acaba acontecendo a consequência. Nem todos nós, meus irmãos, queremos tomar as atitudes, mas ninguém quer sofrer as consequências. O juízo de Deus, o 3. No versículo 17, os destinatários da epístola são chamados a atenção acerca do juízo divino. Então Deus ele vem com juízo, ele vem com providência, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para nos entregar bênção, também para nós, olha, você escolheu, agora tem que sofrer as consequências. Então, Deus ele é juiz, ele coloca naquela balança. Alguém já viu a estátua ou a imagem da justiça? É uma mulher que tem um véu nos olhos e que tem uma balança na mão, ou seja, ela não pode, mesmo que ela conheça o malfeitor ou aquele que foi ofendido, ela não pode, ela tem que pesar com justiça. E o juízo de Deus é com justiça. Deus não faz nada, Deus não é injusto. Deus é justo em todo o tempo todo Deus ele é justo. E aqui no 3, a perseguição no evangelho e o sofrimento do jovem. A perseguição ao evangelho hoje. No Brasil, embora ainda existam empecilhos para o exercício pleno da liberdade religiosa, especialmente no ambiente público, nem de longe comparam as perseguições suportadas pelos irmãos da igreja primitiva. Irmãos, às vezes fala aqui da questão que não se compara, realmente não se compara. Mas hoje sofre uma perseguição diferente. O jovem, ele entra na faculdade, só que ele entra na faculdade, não frequenta uma escola bíblica, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus. Quando entra na faculdade, fica uma presa fácil para os ateístas, por todas aquelas ideologias terríveis e marxistas. Ele abraça, ele fala, nossa, que intelectualidade, é isso mesmo, eu preciso ser inteligente, e vai nessa onda. Mas o crente, quando entra em determinados lugares, ele tem que estar preparado. A perseguição vai vir. A sua ideologia, o seu entendimento que ele aprendeu na igreja, mesmo que é pouco, vai ser perseguido, vai ser confrontado. Então ele tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades, para enfrentar essas perseguições. Por que muitos conseguiam sofrer as perseguições e suportar, outros não conseguiam? Porque alguns estavam firmes em Deus, estavam firmes em Jesus, crendo na palavra, oravam, buscavam a Deus, falavam com Deus. Outros tinham um evangelho assim, né? Eram crentes, e não suporta. Quem é crente mais ou menos não consegue. Mas aquele que é fiel a Deus, que busca na sua sinceridade, mesmo fraco, mas sendo sincero, buscando a Deus, ele consegue suportar mesmo nas dificuldades, orando pelos perseguidos. Então hoje nós temos vários lugares ainda no mundo que são países muçulmanos, que as pessoas são perseguidas pelas religiões, né? A Coreia do Norte, que é muito famosa, que é o país mais fechado do mundo. Outros países. Quando a gente fala o termo cristão, não é só crente, meus irmãos. Às vezes o cristão aquele que acredita que crê em Cristo. No país muçulmano, mesmo os católicos também são perseguidos e mortos. Na Coreia, como eu já citei, na Coreia do Norte, também são perseguidos e mortos. Então veja que nós temos que orar por essas pessoas que no mundo, no país muçulmano, que são perseguidos, nós temos que orar para que Deus possa ajudar essas pessoas a suportar e serem fiéis, mesmo que elas estejam num país que é totalmente contrário. E quem entrega a elas é a própria família. Então nós temos que orar para que eles sejam fiéis, porque às vezes a gente passa por um pouquinho só de perseguição e já pensam em desistir, sendo que essas pessoas estão sofrendo perseguições. Não pode dizer que é crente, tem que ler a Bíblia escondido e quase debaixo da terra, e às vezes até debaixo da terra, tem que se esconder. Ninguém pode dizer que ele é crente, porque nesses países muçulmanos, todos eles seguem a religião à risca. O país tem uma religião oficial.
então segue a religião. Como é que ele vai se esconder na hora das orações? A Maomé, virado que tem que se colocar na direção a Meca. Como é que ele vai se esconder dos jejuns? Porque tudo tem uma liturgia, tudo tem uma doutrina. Ou você acha que doutrina é questão de usos e costumes? Doutrina é aquilo que eles acreditam, é a ideologia que eles acreditam. Isso é a doutrina. O sofrimento psicológico. Hoje, nós vemos que a questão da perseguição, ainda falando da perseguição, é uma perseguição mais psicológica. Né? Não é uma perseguição exatamente que eles pegavam as espadas, pegavam as lanças e jogavam os crentes nas arenas. Não. Hoje é diferente. Hoje se persegue as pessoas psicologicamente. Por quê? Veja bem uma coisa. Antigamente eles matavam 1, 2, 3 crentes, nasciam 1.000, 2.000, 3.000. Hoje a morte é espiritual. Então o inimigo, ele quer matar o quê? A mente das pessoas. Naquilo que as pessoas acreditam. As pessoas deturparem o evangelho, porque dá um mau testemunho. O que vai acontecer? A pessoa, ao invés de ganhar, ela vai ser um mau exemplo. O que as pessoas vão dizer? Nossa, para ser crente igual aquele, eu prefiro ir para o inferno. E é isso que a gente escuta. Então, o inimigo, ele mata a fé das outras pessoas, porque todo mundo se espelha, um ou outro acaba se espelhando em nós. Então, veja que o inimigo hoje, ele quer matar a nossa fé, o nosso testemunho, a nossa fé verdadeiramente, no sentido de que? De nós darmos um mau testemunho. E aí, ao invés de ganharmos as pessoas para Cristo para a nossa morte física, ele matando a nossa morte psicológica, ou até mesmo nós temos uma morte espiritual, ele acaba derrubando muitos que estão na fé em Cristo. Mas as pessoas se espelham em nós, vê nós como exemplo, e nós temos que ser íntegros e retos. Amém? E a nossa conclusão. A fé e a esperança em Cristo nos dão os recursos necessários para encararmos os dias maus. Temos o consolo extraordinário de um Deus amoroso que caminha conosco quando passamos pela fornalha da aflição. Lembre-se, jovem, de que o fogo da aprovação que atinge a sua vida não é capaz de destruí-lo, mas serve para purificar e moldar o seu caráter para que se torne cada dia mais parecido com Jesus. Então, nós temos que estar parecido com Jesus, buscar a Jesus, falar com Jesus e estarmos na presença de Jesus. Ele é nosso consolo. Vamos passar por dificuldade, vamos passar por situações, mas Deus... Perdoe, irmãos, mas Deus é aquele que nos consola. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.